Olá, vamos para mais uma solução, um problema de física do segundo ano, física 2, né? A referência dessa questão está contida na página 31 e 32 do capítulo 2 do livro clássico, né? Física Clássica, Calçada e Sampaio. Então, o enunciado da questão diz o seguinte: uma trena de aço, cujo coeficiente de dilatação linear 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tem extensão de 4 metros e foi confeccionada para ser usada em temperaturas ambientes, em torno de 25 graus Celsius. Em que temperatura ela dá um erro absoluto de 2,20 milímetros para a medida de uma barra de 2 metros de comprimento? Bom, aqui a questão ela quer a aplicação direta do conceito de dilatação linear, portanto, nós vamos utilizar a seguinte expressão matemática. ΔL igual a L0, que multiplica o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Os dados da questão aqui dizem que o nosso alfa é 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ele diz que tem extensão, no caso a barra, a trena, ela tem 4 metros, então ela, no caso, pode medir a dimensão que ele quer, no caso, que seria de 2 metros de comprimento, né? E ele está dizendo que ele está perguntando qual seria a temperatura, no caso, para que ela dê um erro na medida. Então, ela dá um erro na medida, ela precisaria estar associada ao erro na medida, mais ou menos da seguinte maneira. Imagine que nós temos aqui a barra que ele quer calcular e que eu vou usar uma trena que quando eu coloco ela do lado, no caso da barra, ela passa um pouco dessa medida. Seria mais ou menos essa distância aqui. Então, essa parte aqui, no caso, seria o erro, e nesse caso seria 2,2 milímetros. Esse cara deve estar associado a quem? Deve estar associado a justamente o quanto dilatou, que é o ΔL. E o comprimento inicial dessa barra, no caso, tem que ser igual ao comprimento que a trena, no caso, estaria correta, caso ela não dilatasse. Então, portanto, seria igual a 2 metros, certo? A temperatura inicial associada, ele me diz que é 25 graus Celsius. E a temperatura final, nós não sabemos. É o que nós queremos. Então, vamos à solução. Substituindo 2,2 vezes 10 a menos 3, igual ao comprimento inicial, que no caso seria 2, vezes o alfa, que seria 11 vezes 10 a menos 6, multiplicado por a temperatura final, que nós queremos descobrir, menos a temperatura inicial, que é 25. Nesse caso, nós multiplicamos todo mundo aqui e realizamos a divisão. Para o outro lado do termo aqui, vou continuar com 2,2 vezes 10 a menos 3, dividido por 22 vezes 10 a menos 6. Tudo isso igual a t menos 25. Nós fazemos aqui uma conta rápida. Eu teria como transformar a parte de cima como, no caso, 22 vezes 10 a menos 4. E aqui embaixo sobraria 22 vezes 10 a menos 6. Nesse caso, cancelo 22 com 22. Repito o t menos 25. Daí teremos 1 vezes 10 a menos 4 menos 6, né? Igual a t menos 25. Note aqui que eu usei uma propriedade de potência, né? Para quem não lembra, potência dividido por uma outra potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, foi o que aconteceu aqui com menos 6. Aqui, no caso, vai restar 10 ao quadrado, igual a t menos 25. 10 ao quadrado nada mais é do que 100,
25 muda de lado, trocando sinal. Então, a temperatura final seria igual a 125 graus Celsius, que no caso seria o item E, certo? Se gostou dessa solução, inscreve aí no canal para as próximas soluções.